O filme começa como Kairo Sweet, uma garota de 18 anos, narrar o que é ser um adulto. Ela mora sozinha em sua casa porque seus pais são advogados e estão permanentemente no exterior. Ela fala sobre como encontrou uma fuga na escrita e ansiosa por ser amada e não se sentir sozinha. Ela mencionou que ele encontrou um professor que também é escritor. O Kairo entrou na aula, onde o professor de literatura Jonathan Miller já estava. Embora a aula não começa mais 1 hora, ela diz a ele que mora em Lovell Hill e ele está muito surpreso. Ele deu-lhe uma lista de livros que eles passarão em sala de aula, e ela disse a ele que os leu todos, o que o surpreendeu ainda mais. Logo sua amiga Winnie junta-se a eles, e sabemos que esta é a 2ª vez que ela participa desta aula. O estômago dela rugiu e saiu com o Kairo para comer. Depois que eles saíam, Jonathan verificou os livros que o Kairo trouxe para a aula. Seu amigo e colega Boris entrou e perguntou o que ele estava lendo. O livro que Jonathan segurou é uma ficção erótica, e Boris o pegou antes de começar a ler em voz alta. Jonathan comeu os biscoitos que Boris fez e voltou a ler. Boris encontrou o livro de Jonathan no Kairo e disse que ela foi a única a verificá-lo. Em casa, Beatrice estava ocupada com o trabalho, enquanto Jonathan tentou chamar sua atenção, falando do Kairo e dos livros dela. Ela zombou dele. Amy ligou e Jonathan saiu para ouvir música. Jonathan recitou versos de Sob os Telhados de Paris, enquanto a beijava e dançavam. O telefone de Beatrice tocou e ela teve que sair. Boris reclamou do fim de semana enquanto eles estavam na quadra. Eles olharam para a floresta e Boris disse que poderiam haver fantasmas lá, e a planta se alimentava de almas. Kairo saiu da floresta e falou com eles. Boris lhe deu biscoitos e saiu, zombando de Jonathan. Jonathan perguntou se ela não tinha medo de andar sozinha, mas ela respondeu que era a coisa mais assustadora. No corredor, Winnie começou a provocar Boris, que conversou com ela. Winnie queria estar na turma dele para aprender. Kairo observava de longe. Winnie disse ao Kairo que estava seduzindo Boris e perguntou se ela estava com ciúmes. Na casa de Kairo, Winnie perguntou pelos pais, e Kairo disse que não sabia. Winnie pediu a Kairo para deixá-la se vestir, dizendo que poderia ser inteligente e sexy. Kairo está escrevendo um ensaio para Yale e lutava com uma pergunta sobre sua maior conquista. Eles tentaram achar a resposta certa, mas Kairo sugeriu escrever sobre algo valioso. Kairo perguntou se ela dormiria com Boris e ele queria um homem mais velho. Jonathan olhava para Kairo diferente dos outros alunos, mas Kairo não acreditava. Na aula, Kairo continuava olhando para Jonathan, que a chamou depois da escola. A Boris está na turma do Jonathan a perguntar sobre a Beatrice e o livro que ela está a escrever. Ele foi convidado para jantar e Jonathan lhe disse para tomar banho antes de vir. Depois que Boris deixou a aula, Jonathan abriu a música e começou a dançar. Quando ele se virou, ele encontrou o Kairo riendo. Eles sentaram ao lado do sofá e Jonathan perguntou se ela esteve no salão de poesia Sally Bunny, uma vila vitoriana, e disseram para ela ir no próximo fim de semana. A razão pela qual ele queria vê-la foi por causa da história que ela escreveu sobre uma aranha relutante. Então, ele recitou algumas linhas da história antes de continuar a falar sobre a aranha. Ele então disse a ela que ela era talentosa e ofereceu um começo saltado no intervalo de semestre. Ele a designou para escrever um conto no estilo do autor favorito. Ele disse que isso ajudaria a sua carteira de Yale. Kairo disse a Jonathan que ela leu seu livro e chamou de grande e trágico horror romântico. Então ela citou linhas do livro dele. Ele disse a ela que aquilo foi a primeira coisa que escreveu desde que se casou e começou a lecionar. Kairo desafiou, dizendo que não estava inspirado. Eles saíram para jantar com Boris e Beatrice, onde Winnie era garçonete. Beatrice perguntou pelo pedido e Winnie zombou de Boris, que chamou Jonathan de chato. Jonathan disse que Beatrice era amiga do Kairo. Beatrice disse que Jonathan era melhor ensinando do que escrevendo. Disseram que ele não parou de escrever, mas escolheu ser professor. Jonathan ofendeu-se. No sábado, Kairo foi ao lugar de poesia sugerido por Jonathan na esperança de encontrá-lo, e ele se juntou a ela. Ela perguntou se ele conhecia as pessoas e se aquilo era como terapia em grupo. Elliot começou a recitar uma peça, e todos ouviram.
Depois que o drama terminou, Jonathan e Cairo estavam fora, e ele perguntou se ela achava que era ruim, e ela disse sim enquanto riu. Boris e Jonathan estavam sentados em seu lugar habitual, quando o Cairo trouxe café para eles. Boris lhe deu um biscoito que ele fez, e sugeriu que ele os vendesse para arrecadar dinheiro para sua equipe, e que ela ajudaria Jonathan na escola. Jonathan recebeu uma mensagem de texto de Beatrice sugerindo que eles viajassem no fim de semana. Cairo e Winnie passaram pela turma de Jonathan, e o encontraram para sair. Ele contou a eles sobre a viagem com sua esposa. O Cairo pediu a ele que ele aprovasse o escritor que ela escolheu para o meio semestre. Eles conversaram um pouco, e ele saiu quando começou a zombar-se do Cairo por sua maneira de falar com Jonathan, enquanto sentou-se na mesa dele. E Boris entrou e os conversou sobre isso. Ele disse que concordou com a ideia de cozer biscoitos e pediu que os dois ajudassem quando o parou, e pediu o número para tornar o trabalho mais fácil e mais rápido. Depois de receber o telefone de Boris para ligar para o Cairo, ela o colocou no peito e estava prestes a sair, mas Boris o pegou de volta. Jonathan estava esperando que Beatrice terminasse e recebeu uma ligação do Cairo no telefone dela. Ele tinha o telefone na bolsa, e ela ligou para pedir que ele o deixasse em casa dela. Quando ele chegar lá, está chovendo, e pede ao Cairo para vir ao seu lado onde a chuva está a chorar. Antes de se beijar, o Cairo assistiu TV em casa e lembrou o que aconteceu enquanto Jonathan estava sentado em casa com Beatrice. Beatrice pediu desculpas por cancelar suas férias por causa do trabalho. Depois de receber a tarefa intermediária do Cairo, ele saiu para fora e começou a ler. Ela escreveu uma história íntima que eles retrataram. Jonathan começou a agradar a si mesmo enquanto lê a história. Na segunda-feira, o Cairo esperou por Jonathan na turma, e ele passou por ela depois de cumprimentá-la friamente. Ele disse a ela que ela precisa escolher outro autor porque sua história não era apropriada. Ele perguntou por que ela escolheu esses materiais e ela respondeu que era sobre eles. Ela tentou explicar a ele que a história era apropriada em diferentes aspectos, mas ele lhe disse para escrever uma nova história com um novo autor. O Cairo lhe disse para parar de falar com ela como um estranho e dizer-lhe o que ele queria dizer. Então ele disse para ela reescrever, e se ela não o fizer, ele teria que falhar no meio semestre. Ele disse a ela que se sentia tolo e a chamou de criança. Ela disse a ele que sua escrita era ruim e chamou-o de nenhum, impotente e medíocre enquanto chorava, ousando-o a falhar. Cairo saiu pensando em um desordem e chamou-o de um acidente de carro. Cairo voltou para casa e chorou e bebeu, Winnie ao seu lado. Jonathan chegou em casa e diz a Beatrice que ele teve um dia ruim, para o qual ela oferece uma bebida. Ele contou a ela sobre sua conversa com o Cairo e a história que ela escreveu. Beatrice pediu com entusiasmo que ele mostrasse a história a ela. Depois de ler, ela deixou Jonathan dizer como o Cairo o descreveu na história. Cairo pediu a Winnie para distrair a distração e pediu a ela para enviar uma mensagem de texto a Boris, dizendo que estava bêbado e o que ele estava fazendo. Jonathan continuou a recitar as linhas da história do Cairo, quando Beatrice pegou a mão dele e o deixou tocar nela. Quando viram Boris bater e entrar, eles pararam de se amar. Winnie disse ao Cairo que ela queria ser gostada por Boris e que queria que ele dormisse com ela. O Cairo a deixou dizer a Boris que ela estava com ela e que eles estavam fazendo o que as garotas estavam sozinhas à noite. Beatrice descobriu que Boris sorriu para o telefone e perguntou com quem ele estava enviando mensagens de texto, mas ele não lhe disse. Ele respondeu a Winnie dizendo para ela ir para a cama. O Cairo fica com raiva e diz a Winnie para tirar sua camisa como eles vão estar fazendo com Boris. Eles ficaram muito perto e começaram a se amar enquanto o Cairo tirou uma foto e a Winnie enviou para Boris. No início daquele dia, o Cairo enviou a história que ela escreveu ao diretor. Beatrice recebeu uma ligação lá e a deu a Jonathan. Boris de repente decidiu sair e dizer adeus a Beatrice. Jonathan soube que o diretor recebeu a história do Cairo e contou a Beatrice sobre isso. Ele pensou que o Cairo fez isso. Ele disse que se ela pudesse convencê-los de que algo aconteceu entre eles, ele poderia perder o emprego. Beatrice perguntou se algo aconteceu entre eles quando era adolescente, o que era muito perigoso, e se ele deveria saber o que estava fazendo. Nos dias seguintes, o Cairo não apareceu para a escola, e Winnie parecia muito triste. Ela perguntou a Jonathan se ele a viu, mas ele disse friamente que não viu. Cairo e Jonathan foram interrogados pelo diretor, Joyce. O Cairo diz a ela que ele deu a tarefa intermediária com antecedência e que eles costumavam se encontrar antes, durante e depois da aula para falar sobre literatura. Ela disse que ele ficou impressionado por saber quem ele é. Jonathan disse a Joyce que o Cairo é muito talentoso e que ele lhe deu orientação porque ela é melhor que o currículo. Jonathan afirma que eles se conhecem como um aluno e um professor. Ele mencionou a hora em que ele foi para ela para devolver o telefone e as férias que ele e Beatrice deveriam ir. Ele disse que não tocou nela e que quando ela enviou a história, ele disse a ela que era inadequado para a escola. Ele percebeu que não havia nada que ele poderia dizer para defender sua posição. Boris perguntou a Jonathan se ele estava apaixonado pelo Cairo antes de dizer que não conseguia identificar a linha, e foi por isso que eles brigaram e Boris saiu. Jonathan confessou a Beatrice que ele foi suspenso, mas logo eles entraram em uma luta, e a situação aumentou e se tornou pessoal.
O Jonathan chama a Beatrice de alcoólatra e ela diz que ele é chato e é por isso que ela bebe. Este é apenas o começo da luta deles. Winnie foi ver o Cairo e perguntou o que ela estava fazendo com Jonathan. O Cairo disse a ela que estava testemunhando contra ele na frente do conselho escolar porque ele a subestimou. Winnie disse a ela que estava testemunhando contra ela, mas o Cairo a chantageou com as evidências que ela e Boris possuíram. O Cairo disse a ela que essa era sua maior conquista. O filme termina com Cairo na cama, lendo seu ensaio sobre ela e Jonathan. Enquanto Jonathan perde o emprego, Boris e Winnie se passam como estranhos, e Cairo encontra Jonathan na escola, chorando. Ela acredita que o que aconteceu a moldou, vendo-se como herói, vilão e escritora. Com isso, o filme termina. Esperamos que goste do vídeo. Não se esqueça de se inscrever para mais. Até a próxima!